Meus amigos, vamos voltar aqui para a análise da sua carteira. Claro, se você quiser uma análise muito mais aprofundada, em que eu sento com você para a gente debater a respeito das teses e investimentos que você faz, eu recomendo que você conheça o nosso membro Black aqui no YouTube, porque aí a gente tem um trabalho muito mais aprofundado, mas para aquelas pessoas que inicialmente querem uma análise sem nenhuma conversa, simplesmente seco aqui, eu vou trazer para vocês a carteira de um dos nossos inscritos aqui do canal. O colega ele não quis se identificar e quanto a isso também não tem problema nenhum. E aí nós vamos olhar uma carteira dele. Tem 322 mil reais, uma variação de praticamente 2% aqui negativa. Vamos ver o que ele tem, né? Opa, legal. Então, vamos lá. Ele começa com Petrobras sendo uma das principais posições dele. A princípio, é uma baita de uma tese, né? Se você for parar para pensar que o petróleo ele não está entregando hoje os seus melhores preços, abaixo ali dos 70, mas mesmo assim o ativo conseguindo se manter aqui nos 32, eu acho razoável. É um papel que com a margem equatorial, esse preço aqui ficaria muito aquém do que poderia chegar com a exploração. Tanto é que o próprio Haddad, né, nosso ministro, ele falou, olha, é interessante aí que a gente libera essa tal de margem equatorial para a Petrobras começar a fazer alguns estudos, eventualmente já colocar algum equipamento lá, para que a gente possa finalmente enxergar o potencial que existe lá. Tudo isso não é rápido, na verdade, nem um pouco. Para você perfurar, para você ligar, para chegar no FPSO, para fazer inúmeras coisas, eu estou falando ali de pelo menos, 1 ano e meio, talvez 2 anos para a gente colocar tudo isso de pé. Lembrando ainda que você tem a questão do IBAMA, que pode aqui interferir um pouco nas licenças e trazer uma certa dor de cabeça ainda para a Petrobras e outras tantas petrolíferas. Mas especialmente aqui, olhando para a Petrobras como a sua principal empresa, eu já tomaria um pequeno cuidado. Por quê? Porque hoje ela está te entregando um baita de um rendimento. E eu quero que você agora faça um exercício lá no canal do próprio investidor da Petrobras. Porque eles têm uma política de dividendo. A política deles é, em resumo, distribuir o fluxo de caixa livre, se eu não me engano, 40% disso. O que acontece, né? Se você não sabe calcular o fluxo de caixa livre, ele é basicamente o fluxo de caixa operacional menos o CAPEX da companhia. E o que acontece? CAPEX está relacionado a investimento. E eu te pergunto, para você colocar de pé todo o equipamento necessário para a margem equatorial, o quanto que vocês acham que isso aqui vai reduzir do fluxo de caixa operacional? Eu acho que bastante. Então, mesmo que sobre alguma coisa, eventualmente esse investimento a ser feito ali num prazo de 1 até uns 2, eventualmente até 3 anos, pode impactar muito os seus dividendos, e considerando que hoje está aqui 16% da sua carteira de ações, ou da carteira global, pelo que parece, é uma posição que pode trazer no futuro um hiato ali entre você ter bons dividendos, como nesses últimos anos, e retornar lá na frente com outros bons investimentos, isto é, se a margem equatorial for boa para o lado brasileiro, tá? Mali Metal Leve é uma companhia que eu confesso, eu não sou nem um pouco fã. Tem um negócio que é, de uma certa maneira, interessante operacionalmente falando, mas no mercado que eu acho extremamente complicado. É uma companhia já com um histórico bastante grande, bastante longo, fez ali algumas movimentações societárias com as quais eu não concordo, isso depois eu vou deixar num vídeo aqui no final para vocês, mas considerando que é uma empresa com resultados minimamente sólidos e que seu preço médio de aquisição também não é tão alto, maravilha, eu acho que é até razoável, tá? Seguindo aqui, você já tem uma empresa que eu tenho em carteira, então já estou dizendo aqui que eu sou conflitado. Conflitado para dizer que eu gosto deste ativo, né? Que é o próprio BR Partners. Hoje, com uma valorização aqui de 7,5%, você tem uma quantidade muito boa de ações, tá bom? 45 mil investidos, ou na verdade, um pouco menos, né? Aí considerando essa valorização, mais os dividendos que pagou. Se você ficou com a ação neste ano de 2024, ano passado, né? Você recebeu mais ou menos 13, 14% de yield, que foi muito alto. Então, é um baita de um banco de investimentos, ele está fazendo o trabalho dele, e mesmo nesse cenário mais desafiador, conforme eles disseram nos releases de resultado agora do primeiro trimestre, eles ainda assim trouxeram um bom retorno para o acionista, trouxeram ali um ROI bastante alto. Então, é uma companhia muito boa, por isso que eu tenho na minha carteira. Outra que eu gosto bastante, e os membros do canal sabem bastante o porquê que eu gosto desse ativo, é um bom pagador de dividendos. Entretanto, muita gente comprou ali nos seus 10, 11, 12 reais.
preços à época que eu alertava todo mundo, tá caro, pelo amor de Deus, não compre, aguarde, vai voltar para os seus 7 até mais ou menos uns 7,80. Nesse espaço aqui, considerando a metodologia que eu apliquei, eu falei para todo mundo, olha, não levem isso aqui como uma proposta de investimentos, não é isso, mas olhando para o modelo que nós temos hoje de precificação da companhia, 12, 13 reais é absurdo, não é esse o preço. E eu estabeleci ali o valor justo com o pessoal e, claro, fiz outros tantos estudos. Por isso, mais uma vez, reforço para você conhecer a nossa área de membros, tá bom? A Vale é uma companhia muito interessante, entretanto, se você pensa em receber mais dividendos, tendo por detrás a Vale como seu risco principal, eu optaria pela BRAP 4, que seria a Bradespar, uma holding que tem exclusivamente ações da Vale. Ah, André, mas ela tem problema com a Litel. Ah, André, mas ela é uma holding, pode ser que ela algum dia desinvista da Vale. Sim, realmente. Se você quer ter um retorno maior, você vai ter que correr também um risco maior. E é mais ou menos essa daqui, o trade-off que eu estou tentando fazer em Vale. Eu estou optando por um risco maior, mas um retorno igualmente alto. E de uma certa maneira, continuo exposto ao risco operacional da Vale. Por isso que eu gosto um pouco mais ali desse investimento. A Odontoprev é um segmento que eu não gosto nem um pouco. Entretanto, os resultados eles estão cada vez melhores. Então, eu quero que vocês tenham sempre em mente que não é simplesmente porque você não gosta do setor que ele não possa ser lucrativo para sua carteira. Entretanto, eu sempre vou falar aqui no canal, e eu sou partidário dessa ideia, que cada ativo que entra na sua carteira, ele deve ter um propósito. Seja o propósito de ser um ativo que vai crescer, mas de forma um pouco mais devagar, pagando nesse meio tempo bastante dividendos para você, normalmente teses mais consolidadas ou eventualmente de uma infraestrutura que já está posta e só está te pagando dividendos. E outras empresas que estão passando por um momento mais difícil ou estão colocando de pé investimentos muito altos que podem trazer para você no futuro uma baita valorização. Ou você pode mesclar tudo isso e eventualmente ter uma empresa que vai crescer demais e lá na frente vai te pagar dividendos, independentemente se o setor é bom ou não na sua visão. Você tem que colocar na sua carteira ativos que você primeiro entenda e depois ativos que você saiba o motivo pelo qual ele entrou. O Odontoprev, e aí eu te jogo a pergunta, entrou na sua carteira com qual objetivo? Uma valorização ou eventualmente lá na frente se tornar um case bem maduro a ponto de não ter mais onde consolidar o setor, não ter muito mais para onde crescer e começar a distribuir dividendos. Se você tiver a primeira tese, interessante, você precisa sempre acompanhar os resultados para perceber se essa trajetória crescente continua. Se você estiver pensando mais em dividendos, eu talvez escolheria um outro setor, mas claro, essa é a minha opinião, você não é obrigado a concordar comigo, né? Bravinha, eu não preciso nem falar, um baita de um ativo, tá sendo extremamente penalizado por razões que infelizmente, estão afetando todas as companhias, né? Se você for pensar que PetroRio já chegou a custar mais de 50 reais e hoje está lá na casa dos seus 30 e pouco, a gente já começa a entender aqui que não é só a Brava que foi impactada, apesar de os resultados dela terem melhorado demais. Seu preço é bastante interessante, tá? Então, uma queda de 6,5% não é nada comparado aqui ao que a companhia pode entregar. O Banco Paine é um banco bastante interessante, a sua valorização já é razoável aqui nele. Me parece que é um banco que tem aquele potencial inicial que eu disse de ter um crescimento muito rápido, tentando abocanhar ali onde os outros bancos não estão fazendo os melhores trabalhos e então se consolidar. Consolidando-se, ele se tornará um maior pagador de dividendos, porque ele já paga alguma coisinha, né? Até nesse ponto, vale a pena a gente conferir aqui quanto que ele está pagando. Ó, 9% de yield não é um yield ruim. Vamos ver aqui o payout dele, ó, um payout que ainda pode aumentar. Poxa, se ele está pagando metade praticamente, 40% na verdade, por cento do seu lucro líquido, imagina quando ele jogar isso lá para 80%, um dividendo de quase 20% para um banco que ainda vai crescer a sua lucratividade, então o seu yield on cost pode ser muito maior, então tenha sempre isso em mente, tá? Por fim, na parte de ações, vamos falar da Caixa Seguridade. A Caixa Seguridade é um ativo bastante estável, assim como a própria BB Seguridade, mas você tem que saber uma coisa que eu aposto que você nunca deve ter olhado dentro do balanço dessas companhias. E aqui no canal nunca vou trazer uma informação muito rasa para vocês. E daí vocês acham em outros lugares. Aqui você vai conhecer profundamente
os seus tipos de empresas, as formas que eles contabilizam as coisas e principalmente a forma que eles ganham dinheiro. Nesse ponto, eu quero que vocês dividam a operação de qualquer seguradora, seja Caixa, Porto Seguro, BB Seguridade, etc., entre o que é o operacional dela e o que é o float. Float, basicamente, é o dinheiro que a companhia ela mantém em caixa. Esse caixa investido ali em pré-fixado, pós-fixado, ou enfim, qualquer outra forma, IPCA, tanto faz. Esse aqui é um valor que vai te render juros. É interessante você depois abrir o release de resultados e entender quantos por cento você tem de operacional e quantos por cento você tem daqueles juros que a companhia te pagou. Porque se você perceber que os juros que você está recebendo, eles têm uma proporção muito alta em relação ao operacional, eventualmente com uma queda de juros, indo para alguma coisa não tão distante, eventualmente 9,5%, 10% de juros ao ano, qual será a rentabilidade global da companhia? Nesse sentido, qual será o valor justo que nós teríamos para ela, tá? Então, é interessante você ficar de olho nisso, tá? Na parte de fundos imobiliários, eu confesso que aqui existe um espaço para melhoria muito grande, tá? Não vou falar propriamente se os investimentos foram bons, tá? Mas vou falar o que eu acredito de cada um deles. O Pátria Logística, ele poderá ser no futuro, assim como o LVBI, incorporados pelo HGLG 11, né? Por quê? Porque todos estão debaixo ali do guarda-chuva da Pátria. Seria algo muito interessante, tá? Então, eu ficaria de olho nessa movimentação, se eventualmente ela vier a ocorrer, porque, a meu ver, o que o HGLG poderia fazer? Por favor, se esse vídeo chegasse, eu gostaria muito que chegasse nos gestores do HGLG, eles poderiam fazer algo que alguns fundos já estão fazendo, que é uma incorporação dos demais através simplesmente da venda dos imóveis ali, dos outros fundos, por cotas. Explicando melhor, né? Vamos entender o seguinte, né? O HGLG, ele tem ali o patrimônio dele, ele vai lançar uma emissão. Legal. Nessa emissão, ao invés de ele receber dinheiro, ele vai receber imóveis logísticos do Pátria Logística e do LVBI. E o que acontece? Esses fundos aqui, eles vão ter algumas opções. Ou eles vão pegar essas cotas, eles vão vender a mercado e transformar em dinheiro para os cotistas, ou eles vão entregar as próprias cotas do HGLG que eles receberam fazendo a subscrição nessa emissão através da entrega ali desse patrimônio. Eu gostaria demais de ver isso acontecer, porque o HGLG já é um bom fundo, tá? Eu não vou dizer ao contrário, é um dos melhores que nós temos. Mas me parece que hoje ele está muito engessado e seria eventualmente interessante que nós víssemos uma emissão, especialmente ali no valor patrimonial, que pouquíssimas pessoas iriam participar, porque o valor ainda está um pouco amassado, mas que seria interessante eventualmente para que esses outros aqui fossem incorporados, o que seria, a meu ver, demais de interessante, tá? E por fim, XPML também é um fundo muito interessante, fez uma emissão grande e está entregando um rendimento bastante legal, tá? E só para a gente encerrar, vamos olhar para uma carteira de R$322 mil, qual que é a média de proventos que o colega tem. Então, vamos lá. Ó, olhando aqui para a média, dá para perceber que a média de dividendos dele aqui está relativamente baixa. Tá? Eu vou explicar o porquê e, por favor, não joguem pedra em mim, tá bom? Vamos lá, vamos entender e depois a gente discute melhor. Ó, ele recebeu, no ano de 2024, um ano fechado, R$18.884. R$18.884. Se a gente dividir, considerando que ele não tivesse todo esse valor aplicado, que ele tivesse eventualmente R$300 mil, olha só o que aconteceria. Ele estaria numa média de dividendos de 6,28%, o que pode melhorar muito, considerando que ele faça algumas alterações na carteira. Uma das alterações, considerando que se a carteira fosse minha, seria destinar uma boa parte hoje do meu investimento, das reaplicações que eu faço, para fundos imobiliários. Olha só, quando você vê a proporção de fundos que ele tem, está relativamente baixa ao potencial que a carteira poderia trazer. Eventualmente, reduzindo isso aqui, sem você vender ações, só fazendo novos aportes, para alguma coisa mais próxima ali dos seus 35% a 40% de fundos imobiliários e o resto em ações,
poxa, isso daqui daria uma baita de uma alavancada nos seus rendimentos mensais, fazendo, consequentemente, que todo mês você recebesse um valorzinho cada vez maior para você poder fazer a reaplicação, seja nos fundos ou nas ações. Então, é uma carteira que hoje, considerando o patamar que ela está em estrutura e de proventos, que são as duas coisas que eu analiso aqui, a sua carteira, a meu ver, é uma nota 6. Sim, é uma carteira que pode melhorar, não tem ativos porcaria, mas ainda assim não está trazendo todo o potencial que eu acredito que ela pode trazer. E claro, se você concorda comigo ou não, pode deixar aqui o seu comentário aqui embaixo, e considerando que você também queira ter a sua carteira debatida aqui no canal, eu aconselho que você entre aqui no nosso grupo do WhatsApp, eu sou o único administrador, me manda lá o link da sua carteira que com certeza eu analisarei aqui. Por hoje é isso, muito obrigado e tchau!